Hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Esse 5 de junho marca isso. E nós temos a satisfação de ter aqui como nossa convidada a secretária executiva do Instituto Socioambiental, Adriana Ramos, que conversa conosco por telecomunicação, né, por Meet aqui, para nos falar sobre essa data e os desafios que aqueles que se preocupam, que eu acredito que somos todos nós, mas aqueles mais engajados em instituições, em organizações não governamentais voltadas à preservação do meio ambiente, os desafios que estão enfrentando no momento. Adriana, muito obrigado pela presença, um bom dia. Bom dia a vocês, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de estar conversando com vocês aqui. O que está assombrando o pessoal aí, principalmente nesse momento, na parte da preservação do meio ambiente? Olha, eu acho que principalmente nos assombra essa volúpia com a qual o Congresso Nacional tem se debruçado, né, sobre as legislações ambientais. O Brasil, durante muitos anos, foi reconhecido internacionalmente como um país com um arcabouço legal ambiental bastante sólido, né, com legislações que foram construídas aí desde a Constituição e que mereciam ser aprimoradas, mas o que a gente tem visto, né, como recentemente com a votação desse projeto de lei de licenciamento, é que há uma sanha desregulatória, né, uma tentativa de desmontar esse arcabouço, que acaba deixando as florestas, as águas, né, desprotegidos. Então, hoje eu acho que essa é a nossa maior ameaça, né, uma ameaça institucional que pode fazer com que o patrimônio ambiental brasileiro, que é tão relevante, esteja ainda mais sob risco. Adriana, especificamente sobre esse projeto de lei, que é de 2021, 2159, que foi aprovado na Câmara, depois de longa discussão, foi aprovado no Senado com emendas e agora volta para a Câmara. Né? O Rio Grande do Sul, desde 2020, tem uma legislação muito semelhante a essa que o Congresso está discutindo e que aparentemente vai aprovar, né? A pretexto de simplificar o desenvolvimento econômico e tal, quanto às exigências de liberação. Então, nós sofremos isso aqui agora. O governador Eduardo Leite, que até pensa em concorrer à presidência da República, ou mais provavelmente será candidato ao Senado, ele, esta semana, talvez que seja a Semana do Meio Ambiente, ele regulamentou essa legislação de 2020 contra ao bioma Pampa, que é um dos 6 biomas que nós temos. E que, por exemplo, Cachoeira do Sul, de onde eu estou falando, e onde é baseada a Rádio Vale, nós fazemos parte desse bioma que vai até o oeste, na fronteira com o Uruguai e com a Argentina, principalmente. Então, parece assim, ó, uma preocupação com o meio ambiente, mas há 5 anos atrás houve alteração que estabeleceu o autolicenciamento, que é o que parece cria mais preocupação para os ambientalistas. É isso mesmo, Adriana? É isso mesmo. E essa prática dos governos estaduais e até municipais de ir flexibilizando a legislação, que cria praticamente uma guerra entre eles, né? Quer dizer, ele flexibiliza a legislação e oferece aos empreendedores uma legislação mais simplificada, e gerando uma concorrência de onde os empreendimentos vão se instalar, ela passa a ser regra, porque uma das mudanças do projeto de lei de âmbito nacional é exatamente permitir aos estados e municípios que regulem, por exemplo, a lista de atividades que vão ser isentas de licenciamento. E aí você tem esse discurso de todo mundo, né? Ninguém no discurso genérico fala mal da questão ambiental, a não ser agora, recentemente, alguns senadores estão assumindo isso, mas, no geral, né, eles não falam mal, mas vão alterando regras que fazem com que o respeito ao meio ambiente vá se reduzindo. E os riscos que a gente corre com isso, no geral, você só vai ver depois, como no caso, por exemplo, né, das enchentes que vocês sofreram, e é muito difícil depois você fazer essa associação, né? Porque aí os políticos aparecem de coletezinho, né, pousando no momento dos desastres, se colocando como defensores da população. Mas essa flexibilização das leis ambientais, esse tratamento que se dá à legislação ambiental como se ela fosse um entrave desnecessário, né,
acaba deixando a população e o território muito mais vulnerável. Adriana, no estado gaúcho, vocês que lidam isso no dia a dia, nessas questões ambientais, sabem que nós temos aqui uma situação social importante no município de Candiota, porque nós, junto com Santa Catarina, temos as maiores jazidas de carvão mineral do Brasil, e onde existe uma termoelétrica que desde o final do ano não opera mais dentro do sistema subsidiado pelo governo federal, está operando intermitentemente no mercado livre, e que, na verdade, que a Candiota 3 já deveria ter sido fechada definitivamente e parada a mineração. Óbvio que a cidade de Candiota e região ali será grandemente impactada, e aqui nós vemos a discussão, vamos fazer uma descarbonização justa, um processo de não utilização de combustíveis fósseis justo. Eu leio isso, Adriana, e vejo que, na verdade, o que eles querem é adiar a eliminação do uso dos combustíveis fósseis. Exatamente. É a mesma discussão de que vai se usar os recursos oriundos do petróleo para investir na transição ecológica. Eu até acredito que isso seria possível, Tomás. Você teria que ter um plano, né, que demonstrasse, olha, então, o plano para encerramento das atividades de uma termoelétrica como essa inclui ações que o poder público e os empreendedores privados vão tomar para gerar novos empregos, né, para buscar as fontes de energia mais limpa. Isso seria a transição justa. Mas adiar sem um plano para, de fato, garantir que essa justiça social se faça é simplesmente protelatório. E, infelizmente, esse é um discurso que tem sido muito utilizado para adiar decisões, porque, de fato, a gente entende que a geração de energia, claro, ela é fundamental e você precisa ter alternativas. Mas se não há um investimento para essas alternativas, se não há, inclusive, uma discussão com a população para que a população entenda quais são os benefícios dessa transição, por que é importante encerrar as atividades de uma termoelétrica, né, e por que deve-se buscar alternativas, se você não tem isso, de fato, discutido e comprometido com a sociedade, fica muito difícil, porque muitas vezes as pessoas também acabam se mobilizando porque elas têm medo de perder seu emprego, porque elas têm medo, né, da fragilidade do que aquela falta daquela energia pode trazer para a sua localidade, e sem um compromisso, né, dos governos de que eles vão suprir essas ausências com outras ações, de fato é difícil você engajar a sociedade num plano como esse. Então, essas mudanças que a gente precisa fazer para o enfrentamento da crise climática, né, para nos colocarmos num outro momento, com um novo modelo de desenvolvimento, elas dependem de compromisso público, elas dependem de um acordo social, né? E não há esse esforço, muito pelo contrário. Há uma tentativa de se manter, fazer a manutenção do que está lá, né, como se não houvesse alternativa, e sempre uma crítica à demanda ambiental como se ela fosse inadequada, como se ela fosse autoritária, como se ela fosse impeditiva do desenvolvimento. Então, no fundo, todo mundo fala de desenvolvimento sustentável, mas ninguém acredita, né? Ninguém quer deixar isso acontecer. Bom dia, Adriana e Tomás. Tocaste agora num ponto exato que há uma discussão muito grande da sociedade, dos empresários, e parece que ficou de um lado os defensores do meio ambiente e o agronegócio, que o pessoal reclama que o agronegócio virou uma espécie de inimigo público número 1 do país. Como é que tu vê esta questão, Adriana, e como é possível o país, o Brasil, que é um país que vive do agronegócio, poder caminhar junto com o meio ambiente? Então, Tomás, eu acho que as legislações que a gente tinha, né, até a mudança do Código Florestal, eram legislações que tinham essa visão dessa coexistência das diferentes atividades no território. E eu acredito que o agronegócio tem uma total possibilidade de coexistência. O que eu acho que aconteceu é o seguinte: eu moro e trabalho em Brasília acompanhando essa pauta política há 30 anos. O nosso sistema político, de alguma forma, faz com que a representação
do agronegócio no Congresso Nacional, nos últimos 20 anos, tenha estabelecido como sua própria prioridade, né, a flexibilização das legislações ambientais e o ataque à legislação de direitos territoriais de povos indígenas e comunidades tradicionais. Então, são inúmeras as confirmações disso, sejam por ações judiciais movidas a partir da Frente Parlamentar da Agropecuária, né, por diferentes partidos, por projetos de lei que são apresentados, por emendas que são apresentadas, que vão buscando essa flexibilização para tentar retirar o que eles chamam de amarras, que seriam esses instrumentos, por exemplo, que o Código Florestal estabelecia, que garantiam essa coexistência. Então, a manutenção da reserva legal, a proteção das áreas de preservação permanente, que seriam as áreas de uma fazenda, por exemplo, que teriam que ser protegidas enquanto a produção estava acontecendo no restante da área, né? O esforço que a representação política do agronegócio tem feito aqui em Brasília para desmontar essas legislações, ele acabou acirrando essa polaridade entre meio ambiente e agropecuária. Eu não vejo, como ambientalista, que há uma oposição contra a produção agropecuária. Acho que, muito pelo contrário, a gente que conhece o país, conhece a produção que acontece principalmente da agricultura familiar, conhece produtores que vivem nos seus territórios, né, que estão responsáveis pelas suas áreas e que estão preocupados com o que está acontecendo, com a falta de água, né, com as secas extremas. A gente sabe que o agricultor, que o pecuarista, ele tem essa preocupação e essa noção. Ocorre que hoje, da forma como os grandes empreendimentos agropecuários são organizados e da forma como essa representação política está no Congresso, ela acaba se colocando, sim, de uma forma muito oposta. E isso gera essa polaridade. Então, ela é uma polaridade política, mas ela é reflexo de um esforço. E se a gente olhar a pauta política, por exemplo, da Confederação Nacional da Agricultura, a gente vai ver que a flexibilização das legislações é uma prioridade para eles. Então, ela não é uma oposição que se dá na terra, ela é uma oposição que se dá na política. Nós estamos conversando com a Adriana Ramos, secretária executiva do Instituto Socioambiental. Ela fala conosco desde Brasília. Adriana, com uma última provocação, um último pedido até de opinião, eu coloco um caso que veio a público ontem, numa publicação num jornal especializado na área do comércio, aqui no Jornal de Porto Alegre, Jornal do Comércio, que tem esse nome, e que falou em página e meia da sua edição de ontem sobre um empreendimento de mineração no município de São José do Norte, no sul gaúcho, do outro lado lá da cidade de Rio Grande, né? A passagem é feita por barcas ali, e que, para mim, pelo menos surpreendentemente, eu observei o prefeito eleito, né, há menos de 6 meses lá de São José do Norte, mostrando muita preocupação com a implantação dessa mineração, que promete centenas de milhões em investimento, 350 empregos diretos, 5 mil indiretos, mudar a economia de São José do Norte. E o prefeito, diferente do que a gente vê corriqueiramente, dizendo que estava preocupado, que não sabia se isso era realmente uma boa para o município, preocupado com contaminação de lençol freático, porque seria uma mineração de alguns minérios, como entre eles o titânio. Se o Instituto Socioambiental, se a Adriana Ramos fosse convidada a opinar para um município que não tem ainda nem o impacto dessa atividade mineradora e nem as distorções econômicas e sociais da sua presença, o que diria para esse prefeito? Eu diria para o prefeito, primeira coisa, que ele pudesse identificar no município dele alternativas econômicas que suprissem certas necessidades para buscar uma menor dependência dessa atividade. Em segundo lugar, que ele buscasse o apoio dos órgãos ambientais para estabelecer as normas e os padrões de instalação dessa atividade de forma a diminuir os riscos que a atividade tem. Eu acho que a mineração ela precisa ser olhada, obviamente, em primeiro lugar, no seu caráter, digamos,
de interesse público, né? Então, vai haver situações, Ronaldo, em que você tem um certo minério que só existe numa certa região, que tem uma utilização que é de interesse coletivo e que não é de interesse, digamos, de futilidade, né? E que a gente vai ter que explorar, digamos, não haveria alternativas. Não havendo alternativa, né, a tecnologia existente, a técnica e até agora a legislação, né, teriam condições de ajudar a diminuir os riscos dessas atividades e fazer com que a atividade tivesse, digamos, um controle ambiental que potencializasse os seus benefícios e reduzisse os seus impactos negativos. O problema é que se a gente vai flexibilizando a legislação, que poderia nos ajudar a dar esses limites, e vai entendendo que tem que minerar em qualquer lugar, em qualquer circunstância, só pelo interesse do lucro, aí realmente fica muito difícil. Então, eu acho que o Brasil tem um acúmulo de discussão na questão ambiental, tem conhecimento tecnológico, tem experiência, inclusive, para lidar com impactos negativos, como os desastres, né, de Mariana e Brumadinho nos mostraram, que nos permitem fazer um debate em torno de um projeto como esse e buscar minimizar os seus impactos. Infelizmente, o que a gente tem visto é um esforço muito grande da classe política e da classe empresarial para reduzir essas regulações, que seriam esse colchão de proteção, né, numa perspectiva do interesse do lucro. E aí a gente já viu essa história acontecer tantas vezes, né? O Brasil que já teve Cubatão e que depois já conseguiu controlar, né, a poluição do ar, agora abrindo mão desse arcabouço regulatório que vai acabar fazendo com que o prefeito de São José do Norte tenha razão em estar preocupado, porque ele não sabe se ele vai ter na legislação e nos poderes públicos o apoio necessário para lidar com os riscos que é abrir uma operação de mineração desse tamanho no município dele. Adriana Ramos, muito obrigado pela gentileza, pelo carinho conosco aqui, com os nossos ouvintes, com as nossas prezadas ouvintes, nesse Dia Mundial do Meio Ambiente. Muito obrigada a vocês, um bom dia para todo mundo.